Uma das acusações absurdas feitas é de que ucranianos perseguiram compatriotas que falam russo. Isso é falso. Foi a atuação bélica de Putin que levou a uma pressão pela adoção do ucraniano como resposta. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Filho da PUC, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Um argumento muito comum entre defensores da Rússia é que as minorias russas, isto é, os ucranianos de língua russa, estariam sofrendo perseguição. Será mesmo verdade? Qual a história por trás da relação entre as línguas russa e ucraniana? Como mostra a youtuber Ina, do canal Speak Ukrainian, a língua russa é que foi imposta aos ucranianos. Não é que ela fosse naturalmente falada na região. Não só houve forte perseguição do ucraniano ao longo dos séculos, mas também migrações forçadas de russos para os territórios da Ucrânia, no processo de substituição dos ucranianos e dos tártaros da Crimeia. A tentativa de aniquilação da língua e da cultura é o que, hoje, ganhou o nome de genocídio cultural. Um exemplo atual é a proibição do ensino da língua local na província chinesa da Mongólia Interior, em favor do mandarim. Não vamos entrar em detalhes, até porque o tema merece seu vídeo próprio. Isso inclui proibições de livros e do ensino, além de eventos culturais. Já a migração forçada de ucranianos e tártaros para o território russo para ser assimilados constitui genocídio do tipo normal que conhecemos. Tentar apagar a identidade de um povo através da sua dissolução em meio a outra cultura já é algo como tentar matar um povo, ou seja, genocídio sem adjetivo. Agora, não seria suficiente rebater a afirmação de que falantes do russo são perseguidos na Ucrânia, simplesmente afirmando que os ucranianos é que são perseguidos. Por isso, é preciso olhar para eventos específicos para tornar tudo mais palpável. Portanto, senta lá que vem história. Em 1654, o centro e o leste da Ucrânia, incluindo Kiev, passaram para a esfera da influência russa. Foi quando os cossacos juraram fidelidade ao czar Aleixo I no Tratado de Pereslavia. Logo, iniciou-se um processo de russificação forçada e uma tentativa de apagar todos os traços da imigração polonesa. Parece não ter funcionado porque, apesar de o ucraniano usar cirílico, polonês e o alfabeto latino, muitas palavras do ucraniano têm mais semelhança fonética com o polonês do que com o russo. A título de curiosidade, a língua mais próxima da Ucrânia é a bielorrussa, com 84% de semelhança, seguido de polonês, com 70%, eslovaco com 68% e então russo com 62%. A tentativa de apagar traços próprios da identidade da Ucrânia não se deu apenas na língua, mas também na cultura e na religião. Moscou perseguiu a Igreja Católica, e aqui quando falarmos Igreja Católica estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana, e fortaleceu a Igreja Católica Ortodoxa. Também proibiu a bandura, espécie de mistura de alaúde com cítara. Por ser típico da cultura ucraniana, poderia fazer com que os nativos começassem a ter ideias malucas, como a de que são uma nação independente dos russos. Em 1693, o patriarca Adriano de Moscou restringiu a circulação de panfletos no dialeto local, seguindo a doutrina do patriarca Joaquim, que reprimiu peculiaridades linguísticas e reeditou 300 livros que haviam sido escritos em eslavo eclesiástico. Na década de 1720, Pedro, o Grande, baniu a impressão de livros na língua ucraniana, além de mandar todos os livros em registros públicos serem reeditados, do ucraniano para o russo. Em 1763, Catarina II proibiu o ensino do ucraniano na Academia de Kiev-Mohyla, uma das principais universidades da Ucrânia e centro do iluminismo na região. Em 1766, o Santíssimo Sínodo, espécie de Vaticano do Patriarcado de Moscou, mandou as gráficas das lavras de Perchesk e Chernihiv parar de pedir autorização para publicar novos livros. Isso porque sua única tarefa era reimprimir livros feitos em Moscou, sem alterações para o ucraniano. Em 1847, a proibição massiva de diversos autores de língua ucraniana, como Taras Shevchenko, Panteleimon Kulesh, Mykola Kostomarov e Ivan Kotlyarevsky. Eles foram responsáveis por reafirmar o ucraniano como língua, desenvolvendo seu vocabulário e levando-a aos limites do que conseguiam expressar. São como Camões, Dante e Goethe. Não por acaso, foram perseguidos. Shevchenko chegou a ser preso, o que não mudou muito, porque os poetas costumam se sentir ainda mais inspirados quando estão sós. Em 9 de novembro de 1863, o ministro de Assuntos Internos da Rússia, Pyotr Valuyev, emitiu uma circular
ordenando que os censores parassem de conceder permissões para a publicação de livros religiosos e educacionais em ucraniano. Nunca houve, não há e não pode haver essa língua pequeno-russa, teria dito. O dia 9 de novembro se tornou o Dia da Escrita e Língua Ucraniana. Já o Decreto de Enns, de 1876, pelo czar Alexandre II, proibiu o ucraniano da publicação e da importação de livros, das apresentações de teatro, de recitais e das escolas. As bibliotecas escolares tiveram todos os livros em ucraniano confiscados. Professores que fossem suspeitos de praticar ucrainofilia, ou seja, simpatia ou identificação com a Ucrânia, poderiam ser deportados para cantos longínquos da Rússia. Em 1891, proibiu-se o ensino de ucraniano em escolas públicas e sermões religiosos nesse idioma. No começo do século XX, apenas 13% da população deste país era alfabetizada. Como último exemplo, apenas para essa lista não ficar mais exaustiva, em 1914, Nicolau II proibiu a língua ucraniana em jornais. Enquanto isso, no Império Austro-Húngaro, a região ucraniana continuava podendo praticar a língua local, assim como os poloneses, mais ao norte. Kalmenger, da Cracóvia, e Mises, da então Lemberg, atual Lviv, devem ter sido testemunhas oculares da pujança acadêmica que havia no reino onde nasceu nossa imperatriz Leopoldina. Mas com a Primeira Guerra, ambos impérios colapsaram e as regiões ucranianas foram unificadas. A história da independência é complicada e cheia de atores, um verdadeiro Game of Thrones. Houve uma guerra civil em que os comunistas da Ucrânia, apoiados por Lenin, tomaram conta do país e assinaram um acordo em que a recém-independente Ucrânia faria parte da União Soviética. Na prática, voltava a ser comandada por Moscou. A história da pseudo-independência de 1917 a 1922 merece outro vídeo, além da independência derradeira de 1991. Houve um período em que Lenin, sendo a mesma raposa esperta e pragmática que fez o NEP, a nova política econômica, também permitiu que a língua e a cultura ucraniana aflorassem. Só para mais tarde, Joseph Stalin voltar a suprimir traços independentistas, até descambar no Holodomor, a morte por fome devido ao confisco de todos os grãos dos camponeses. Fizemos um vídeo aqui no canal sobre esse terrível episódio que matou milhões de ucranianos, intitulado Colheita Amarga Revela o Holodomor Ucraniano. O link está aqui na descrição. Não bastasse o genocídio cultural e o genocídio por integração forçada, os ucranianos ainda sofreram a morte pela fome. E ao contrário do regime nazista, que foi destruído logo após o Holocausto, a União Soviética permaneceu infernizando a vida do cidadão do leste europeu por décadas. Quando já estava prestes a cair, o sistema socialista ainda levou a um desastre radioativo na Ucrânia e na Bielorrússia. Não foi uma falha da indústria nuclear, mas do sistema de incentivos socialistas com o problema do cálculo econômico, devido à impossibilidade do sistema de preços gerado pelo planejamento central. Depois de tudo isso, ainda vem libertário dizer: nossa, mas com certeza, a única explicação plausível para os ucranianos protestarem contra o presidente pró-Rússia na Euromaidan deve ser a influência da CIA, não é mesmo? Apesar de todas as tentativas dos czares e de Stalin, a língua ucraniana permanece mais forte do que nunca. Uma pesquisa de 2021 afirma que 78% da população considera a língua ucraniana como seu primeiro idioma e 18% o russo. E mesmo quem fala russo não se sente russo. Aliás, pense comigo, será que só porque um indivíduo fala russo, isso o torna indiferente a ver a sua cidade bombardeada, ter notícia de amigos mortos, ter que se refugiar em outra cidade e saber que quem ficou foi sumariamente fuzilado? É verdade que muitos nutriam sentimentos de amizade e reciprocidade com a cultura russa, por serem descendentes e viverem a poucos quilômetros da fronteira. Mas uma coisa é sentir aquela atratividade cultural que muitos descendentes de alemães e italianos possuem no Brasil. Outra coisa completamente diferente é querer ser governado por Moscou, em vez de Kiev, só por conta da cultura. Conforme depoimentos de ucranianos de língua russa no Quora, cujo link está aqui na descrição, eles nunca se sentiram perseguidos. Eles só começaram a ser incomodados por alguém quando os russos começaram a invadir e a bombardear. Pode não ser uma amostra estatisticamente significativa, e também não há como provar a autenticidade dos perfis, mas no mínimo é de se questionar qual perseguição exatamente algum ucraniano russófono haveria de ter sofrido. Mesmo os ucranianos que não falam russo entendem. Aliás, outro ponto importante: os ucranianos são tão nazistas e tão russófonos que elegeram Zelensky, um judeu falante nativo de russo, como presidente. O russo é uma língua difundida, a ponto de a própria série Servo do Povo, de Zelensky, ser em russo.
Em um dos primeiros episódios, o presidente que está de saída para dar lugar ao personagem de Zelensky até reclama: "Eu tive até que aprender ucraniano para ser presidente. Para homenagear a língua ucraniana, nada melhor do que ensinar um pouco dela. Slava Ukraini, Heroyan Slava. Glória à Ucrânia, glória aos heróis." Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso queira ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.